Boa noite aos nossos irmãos presentes através da internet. Deus assim abençoa cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Anunciando aos irmãos que no fim de semana teremos o evento em Franca, 9 e 10, ali com o pastor Osmar e os demais pastores que serão reunidos. E na segunda-feira nós ficaremos ali em Franca para o aniversário do pastor Osmar, mais um ano de vida, me parece 73 anos. E vocês orem por nossa viagem. Domingo tem um culto normal aqui, o irmão Jonathan estará aqui dando prosseguimento ao culto, pregando, cantando. Contamos também com a presença de todos vocês que estão através da internet. Venham para estar conosco aqui no culto. E também os cultos em Franca no sábado e domingo. Domingo de manhã, domingo à noite. E também teremos batismo lá em Franca. Que Deus assim continue abençoando a cada um. Apocalipse capítulo 22. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Então, se ele é conservo, então, de teus irmãos os profetas, também ele é profeta. E dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus. Conservo porque é igual. E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Ainda Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. É tão importante quando você prega uma coisa que você crê. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Porque se você não crê, a própria palavra que você está pregando te derruba. Então você tem que pregar uma coisa que você tem convicção, E que você crê, que você nasceu, Você é aquela palavra. Fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Querido Deus e Pai, nos dê a tua direção, nos ajuda, enquanto nos alimentamos na tua mesa, do pão vivo, do livrinho, da palavra eterna, em nome de Jesus Cristo. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Amém. Podia sentar. Adão e Eva foi proibido de comer, de tocar. No dia que comeres, certamente morrerás. Quando eles caíram e foram expulsos do jardim, eles foram expulsos para não comer da árvore da vida. Eles tinham comido da árvore da morte, e se eles comessem da árvore da vida, que era Cristo, eles iam viver eternamente. Hoje, Deus nos convida a comer a árvore da vida. Se nós não comermos a árvore da vida, nós morremos. Nós comemos a árvore da vida para ter vida eterna. A árvore da vida é Cristo. Então, no jardim tinha duas árvores. Era a árvore do
conhecimento do bem e do mal, não podia comer o fruto. E a árvore da vida, Cristo. Você pode ver que todas essas coisas estão em símbolo, né? Nós encontramos a árvore da vida lá em Apocalipse. Você pode ver que Deus colocou querubins para guardar a árvore da vida, para que o homem não comesse e vivesse eternamente. Deus não queria que o homem vivesse eternamente no pecado. Nós teríamos Al Capone vivo, nós teríamos Hitler vivo, Mussolini, Nabucodonosor. Se eles comessem da árvore da vida, eles estavam todos vivos hoje aí. Eles não poderiam morrer. Por isso que Deus guardou a árvore da vida. Então, hoje, quando você come a árvore do fruto da árvore da vida, você vive eternamente, né? O que vai para o pó é somente o seu corpo, né? O seu corpo que faz você sofrer. Esse vai para o pó. Então, quando nós chegamos aqui em Apocalipse 10, 8 a 11, nós vemos que a voz, isso aqui é no final, né? No final do sétimo selo. Apocalipse 10, 8 a 11 é final do sétimo selo. E Apocalipse 10, 8 a 11 é também um símbolo. A voz disse a João: vai ao anjo que está com um pé na terra e outro no mar. Veja, que o anjo tinha o livrinho na mão. O anjo não estava dando para João algo que ele não tinha provado. Ele estava dando para João algo que ele também já tinha comido. João está ali, nós vamos ver os parágrafos aqui, as mensagens, representando o verdadeiro crente, representando a igreja. Aí aquela pergunta, o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Será que foi só um profeta do Antigo Testamento que comeu o livro, o rolo? Será que foi só um profeta do Novo Testamento que comeu o livro? Não. Todos eles tiveram que comer. Para profetizar, teriam que comer. Festa das Trombetas, 66. Mas Deus atribuiu ao seu povo de cada era uma escritura. Jesus chega na sinagoga naquele sábado, eles lhe dão o rolo, né, o livro, ele abre e ele lê Isaías 61. Mas ele não leu todo o versículo, né? Ele leu o primeiro e o segundo ele leu parte, porque estava se cumprindo aquela escritura naquele dia. Aquela escritura se cumpria com ele ali. Mais de 600 promessas, escrituras se cumpriram no Calvário, né, enquanto ele estava ali. Cada passo que Jesus dava era uma escritura se cumprindo. Você vai ler os evangelhos, você vai ver para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse. Ele falou em parábola para cumprir a escritura. Então, o profeta disse aqui, em cada era, né, havia uma escritura, em cada tempo há uma escritura. Há uma escritura hoje aqui. Né? Nós não podemos viver da escritura de ontem. Nós não estamos vivendo da escritura de Apocalipse 10, 1 a 7. Ela já passou. Você sabe que se torna difícil você trazer uma mensagem como esta. Dizer que aquela escritura já passou quando você está realmente alimentando dessa mensagem. Já passou. Quando a gente vê os nossos irmãos hoje pregando a mensagem precursora da segunda vinda, também já está no passado. Nos dias do irmão Branham, a mensagem era precursora da segunda vinda. Mas depois dos selos, ela já não era mais mensagem precursora. Irmão Branham estava ali cumprindo Hebreus 13, 8, São João 14, 12. Irmão Branham estava ali cumprindo
Ele era a escritura daquele dia. Você pode ver que quando o irmão Levi Petrus enviou 1 milhão de Novo Testamento para a Palestina ali, colocou na mão dos judeus, pagou a passagem do irmão Brana, e o Espírito Santo mandou o irmão Brana sair fora da Palestina, porque aquela escritura não era para ele. Ele era Apocalipse 10, não 11. Ele não era Apocalipse 11. Ele disse que estava a meia hora da Palestina. Ele tem que pegar um voo, ir a Portugal, depois ir à Índia. Aquela escritura não era para ele. A escritura dele era Malaquias 4, 5 e 6. A escritura dele está, o sétimo anjo está desde Gênesis. Desde Gênesis está o sétimo selo, está ali em Gênesis. E ele teve que obedecer, porque ele conhecia a voz. É como São João capítulo 10, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você tem que conhecer a voz de Deus, né? Para que você não seja enganado. Então ele diz que há uma escritura, parágrafo 66, e antes que a era possa vir à existência, no tempo, então as igrejas estão com isso tão confundidas que elas não sabem onde estão. Essa é a razão porque eles falharam em reconhecer Jesus como Filho de Deus. Por que falharam? Porque eles estavam vivendo de uma escritura do passado. Aqui diz, eles, suas tradições, tinham cegado seus olhos. Agora veja, Apocalipse 10, 1 a 7 já está se tornando tradição para cegar os olhos da igreja. Apocalipse 10, 8 a 11 já é colírio para abrir os seus olhos. Para a revelação hoje. A revelação hoje. Porque Apocalipse não é evangelho. Apocalipse é a revelação. Em Apocalipse está todo o segredo de Deus está em Apocalipse. Por isso Satanás odeia o livro de Gênesis e de Apocalipse. Todo o segredo de Deus está ali, os 7 selos, 7 trovões. Ali está todo o segredo. Mas ele estava exatamente com a Escritura. Jesus estava exatamente cumprindo a Escritura. Veja que João Batista estava cumprindo a Escritura. Ele não era Malaquias 4, ele era 3. Ele não era Isaías 61, ele era Isaías 40. A Escritura se cumprindo. Senão, vamos estar dentro de uma Babilônia, será uma confusão. Com os profetas foi a mesma coisa, diz o profeta. Jesus diz, qual de vós, de vossos pais, não apedrejou aqueles profetas que foram enviados a vós? Então Deus envia seu profeta para... E o profeta é a palavra viva de Deus manifestada. Agora, o reconhecer Deus no dia. Nos dias de Mude, você tinha que reconhecer e ver Deus no homem que Deus estava usando naquele dia, que era Mude. Nos dias de Fine, a mesma coisa. Nos dias de Lutero, de Wesley. Deus trabalhando nos dias. Vamos trazer os anos 70, né? Os anos 70 foi a era do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Foi a era da mensagem aqui no Brasil, a mensagem precursora, primeira e segunda etapa. O Brasil, 7 nações.
O homem era ele. Muitos quiseram ser um Joaquim Gonçalves Silva. Ele era o homem do dia. Deus estava manifestando através dele, trazendo aquela mensagem daquele dia. Você pode ver que ele nunca tentou entrar em 7 trovões. Terceira puxada, não era para ele aquela mensagem. Ele não era o homem para trazer aquela mensagem. Isso é lindo, né? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade. Parágrafo 319. Então Moisés comeu o livro no seu dia, senão ele não podia profetizar. Josué, como era profeta também, ele também comeu o livro no seu dia. Qual livro? Era a mensagem de Moisés. Eliseu, Elias. Olha o que disse o profeta. Note, Deus disse ao profeta, diz, come o rolo no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele diz, come o livrinho. Por quê? Porque o profeta é a palavra, para que o profeta e a palavra fosse um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. O profeta do Antigo Testamento, mas nós tivemos Moisés, aqui ele está falando de Ezequiel, mas nós tínhamos também Jeremias, também comeu o livro do seu dia. Daniel também comeu. E o profeta do Novo Testamento? Você vê que o irmão Brana disse, antes de Paulo aparecer, nós tínhamos um Ágabo. Ágabo também era profeta, Silas era profeta. Porque quando a mensagem começou a ser pregada, anunciado um profeta, então os pentecostais pegaram a escritura de São Lucas e disseram que os profetas foram até João, e ali enganaram o povo. Enganaram o povo com uma escritura. Aí você ia conversar com alguém e diz, os profetas foram até João. Hoje já admite que existe profeta, inclusive alguns deles se declaram profetas também. Então, o profeta do Novo Testamento, o vidente, o mensageiro, foi Paulo. Mas nós tivemos um Ágabo também. E aqui o profeta Paulo também teve que comer o livro. Ele teve que comer, como profeta do Novo Testamento. Casamento e Divórcio 264. O profeta do Novo Testamento, Paulo. Vamos mostrar a mensagem, né? Esse profeta do Novo Testamento, Paulo. Agora, irmão Brana foi o profeta da revelação, né? O profeta da revelação dos mistérios, que Paulo somente pregou, Cristo, mistério de Deus revelado. Cristo, mistério de Deus. Irmão Brana diz, Cristo, mistério de Deus revelado. Então, Paulo foi o profeta do Novo Testamento. Moisés foi do Antigo, mas não foi só Moisés. Nós tínhamos Jonas, Obadias, Geu, Oséias. Eles também comeram o rolo. Eles comeram, porque todos tinham que comer o Pentateuco. Eles tinham que comer Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 5 livros que Moisés escreveu. Todos eles comiam para profetizar. Você pode ver que eles liam, mas para ler, o sacerdote lia, mas para saber o que Deus estava querendo falar, eles tinham que trazer um profeta. Um dia eles não acharam um profeta, um homem, trouxeram Uda, uma profetisa, porque tinha visão também. Nabucodonosor teve sonho, não visão. Daniel teve a visão, que revelou o sonho de Nabucodonosor. Então, Paulo foi o profeta do Novo Testamento. Mas tinha outros profetas. Mas Paulo foi
o mensageiro, profeta mensageiro, vidente daquele tempo, daquele dia. Agora, João é o profeta da revelação. Nós chegamos a João, representante que representa a igreja, a noiva. João foi aquele apóstolo do amor, né? O ministério de profeta vem quando ele está na ilha de Pátimo. Ele não era só apóstolo, ele era apóstolo e profeta. Festa das Trombetas, 312, nós vemos as coisas que ele nos profetizou aqui, através do seu profeta João, na ilha de Pátimo. Vemos isso cumprido ao pé da letra. 312, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Vamos à brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, 34. Só para vocês anotarem, para o pessoal não perder, o irmão Eli lá de Valadares, ele coloca ali a brecha e coloca o parágrafo. E é muito bom isso aí, né? Porque o pessoal quer saber onde está o parágrafo. Então, nós temos aqui na Festa das Trombetas, João, através de João, ele profetizou através de João, o profeta. Na brecha entre as 7 eras da igreja 34, ele diz: agora João foi comissionado a escrever o que via. Assim o apóstolo e profeta. Esse não é Brana, esse não é Elias. Porque ali em Apocalipse nós vemos: eu, Jesus, enviei o meu anjo. O anjo era Elias, o profeta fala. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. E nós vemos ali João, 3 personagens. Jesus, o anjo, a teofania de um profeta, de Brana, que é Elias, o quarto Elias. Ele diz ainda, quarto Elias, está na revelação de Jesus Cristo. E João, o apóstolo e profeta. Agora, João não é Elias. João não é Brana. Brana é o profeta. Eu, Jesus, enviei. João foi comissionado a escrever o que via, assim o apóstolo e profeta. Gente, você bota a sua interpretação dizendo que João, lá da ilha de Pátimo, é Brana aqui. Não, está errado. João, lá da ilha de Pátimo, representava a igreja, o verdadeiro crente aqui. Agora, o Elias, a teofania de um profeta lá, representava a Brana aqui. Deus em uma carne humana aqui. Terceiro selo, 33. Só alguns pontinhos. Quando essa pergunta foi feita, João, o revelador, o profeta João, estava na visão e viu isto. Irmão Brana de João, o revelador. Não precisa você botar a interpretação aqui, não. Se não fosse João, nós não sabíamos que o cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele subiu com um novo nome, que BRANHM é perfeito, é perfeição, que HM faz parte do nome de Deus. João, o revelador. Esse ministério, você pode ler o parágrafo todo, né? 197 da mesma mensagem da terceiro selo,
Ele diz, Deus, no meio do parágrafo, Deus prometeu através de João, o revelador, todos esses profetas, exatamente o que a última mensagem seria para ela. Quem é João? Porque aqui ele fala, Deus prometendo através de muitos profetas. Ele dá o nome aqui. Paulo, né? E um deles é João. Que coisa, né? Apocalipse 5, segunda parte, parágrafo 100. E esse sétuplo livro dos 7 planos de redenção tem nos sido trazido. E é isto que esse livro contém. Agora, nós vamos até o capítulo 10, onde esse poderoso anjo proclama algo. E ele tinha um livrinho em que João tinha que comer. O 7º anjo já tinha comido o livrinho. Agora João come o livrinho representando a esposa. Você pode ver que isso aqui tudo está em símbolo, né? E ele tinha um livrinho que João tinha que comer. Quando ele comeu, ele chegou em seu ventre, era amargo, mas em seus lábios ele era doce. Quando é doce é bom. É ruim quando começa a amargar. Era bom quando era doce para Jó. Só aumentava o gado, a riqueza, as festas, a alegria, suas filhas, seus filhos. Depois começou a ficar amargo. Começou a morrer os filhos, as filhas. Começou a perder. Começou a cair. Os seus rendimentos começaram a decair. Veio a doença. Ele comia o doce, agora ele estava comendo o amargo. Ele comeu o amargo até o fim. Chega a hora que a gente tem que comer o amargo. Chega a hora que esse livro começa a ficar amargo. Bebê você não pode dar coisa amarga que ele chora. Não. Você tem que dar doce para beber, porque ele para de chorar. Mas a noiva, nesse dia, ela não é bebê. Por isso ele diz, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Eu podia falar algumas coisas aqui, mas eu vou dar só os parágrafos para vocês. É como diz Jesus, para que ninguém vos engane, né, sobre Jesus, o anjo, Elias, a teofania de um profeta, e João. Quando o irmão Brana disse que o anjo de Apocalipse 1 é o mesmo anjo de Apocalipse 10. Veja que João caiu aos seus pés, lá em Apocalipse 22, para adorar, e disse, não faça tal. Mas em Apocalipse 1 ele cai aos seus pés. Mas em Apocalipse 1, ele é diferente. Quando ele aparece em Apocalipse 10 e 7, ele está materializado, aquele anjo forte, no 7º anjo, para revelar esse segredo, esses mistérios. Aí em Apocalipse 22, ele é só um profeta. Ele não é Deus. Por isso ele disse, não faça tal, eu sou conservo teu. Então, Brana e João são profetas. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse 4, segunda parte, 41. Você pode ver que João é convocado a subir alto.
João está representando o sangue de Jesus. João está representando a igreja noiva, não a igreja que fica na tribulação. Então ele é convocado a subir alto. A águia, João é o tipo da águia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é, vocês sabem, o leão. Marcos, o boi. Lucas, o homem. João, a águia. Agora, Brana, Apocalipse 10 e 7, é a águia. É a águia. E quando João vai ao sétimo anjo para comer, tomar o livrinho e comer, João também é águia. Porque João representa a esposa que é águia. E a águia é um profeta. Então, a parte final do parágrafo. Encontramos então que João era um tipo de cada verdadeiro crente que será convocado para o alto por Cristo. João o quê? É o tipo, gente. Apocalipse 4, primeira parte, 176. Para todos que ouvirem essa palavra, João o representou. Amém? João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja. Pois cada homem ou mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba para cá. Será tomado antes da tribulação, recorde, o tempo da tribulação ainda não chegou, está perto. Mas a igreja, João, é chamada a subir mais alto. Não no conhecimento, na revelação. Porque João aqui é o profeta da revelação. Não é do Novo Testamento, é da revelação. A revelação está acima do Novo Testamento. A revelação mostra o que é o Evangelho, o que é o Antigo e Novo Testamento. Deus te abençoe, Pai Celestial. Abençoe e abra o entendimento dos teus filhos, Pai, para que eles não entrem em confusão. Mas que o teu Espírito Santo monte esse quebra-cabeça e o Senhor dê graça, bênção para cada um. Que eles possam ver essas coisas tão claras, pegando o colírio, comprando esse colírio, Pai, para abrir os seus olhos, o Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa teus filhos em toda parte, Pai. Irmão Márcio está vindo para ler para nós aqui os pedidos.